forma de compreender a Amazônia, especialmente a partir de Belém, ela tem a ver com a formação da cidade. Ainda no século XVII, quando Belém é formada, ainda como fruto desse processo da expulsão dos franceses do Maranhão, Belém é fundada no século XVII e passa a ser uma via importante dentro da forma de organização, de compreensão desse espaço no norte do Brasil. E dividia, se posicionava ali em termos de divisão geográfica, muito com o Maranhão, dividia essa posição de uma metrópole da Amazônia. Hoje pode soar estranho, mas o Maranhão era a Amazônia, era compreendido como esse espaço no século XVII. E aí depois Belém vai, logicamente, ao longo do seu processo de desenvolvimento histórico, muito também como fruto, principalmente do século XIX, com a expansão da borracha, Belém vai ganhando este título de metrópole da Amazônia, muito também em favor dessa expansão da economia gomífera no século XIX, principalmente fruto dessas transformações urbanas que Belém vai sofrer naquele contexto. Acho que pensar Belém no século XXI, a gente tem que retroceder um pouco e entender como é que ela chegou até aqui. E pensar uma cidade no século XXI, uma metrópole como Belém no século XXI, é pensar inclusive para além de limites estritamente municipais, como a maioria das pessoas pensa a cidade. Belém é uma das 10 maiores metrópoles do Brasil. Se você considerar só o município de Belém, são mais ou menos 1,5 milhão de habitantes, pelo censo de 2010, lembrando que a gente não tem um censo atualizado. E quando a gente considera a região metropolitana, que são os municípios no entorno de Belém, que formam essa malha urbana mais adensada, Ananindeua, Marituba, Benevides, Santa Bárbara do Pará, Santa Isabel do Pará e Castanhal, você tem um adensamento urbano com 2,5 milhões de habitantes. Então ele está entre os 10 maiores do país, a maior da região norte, muito próxima ali da realidade de Manaus, mas diferente de Manaus, que é basicamente só o município de Manaus.
também teve esse surto, também teve esse momento de desenvolvimento da economia da borracha. Então acaba ficando que Manaus e Belém foram os dois grandes polos desse desenvolvimento. Na verdade, nem tanto da economia da borracha, mas principalmente de como as transformações urbanas aconteceram de uma maneira muito mais efetiva nessas duas cidades. E aí já começa esse processo de disputa que logicamente se aprofundou com o desenvolvimento dos outros processos históricos, processos de urbanização de cada cidade. Belém tem essa particularidade de ser uma metrópole que conurba vários municípios. Antes de pensar uma Belém do século XXI é pensar um pouco essa realidade metropolitana, do ponto de vista econômico, do ponto de vista cultural, do ponto de vista ambiental, que é tão importante hoje em dia. Pensar o Pará para além de Belém também é um processo importante. Então Belém, logicamente o porto, logicamente as transformações, a urbanização da cidade, uma cidade que se voltou para trás do rio, uma cidade que nasce no rio, nasce de frente para o rio, mas uma cidade que vai se aprofundando cada vez mais, vai se interiorizando. E hoje é uma cidade também em que esse turismo relacionado a um novo olhar para o rio, já mercadológico, já a utilização dessas áreas da natureza numa relação de mercado, também hoje já muito próximo. Então Belém é uma metrópole da Amazônia. Talvez a dificuldade seja dizer se é a principal, é a porta de entrada. Sim, foi e é uma porta de entrada fundamental. Não garanto mais a ideia de ser a única ou a principal. Aí depende muito de que prisma nós estamos olhando essa ideia da metrópole, no sentido da metrópole da Amazônia. Em termos, se nós olharmos as outras, sim, Belém ainda tem uma importância fundamental, Belém ainda garante, sim, um status significativo e que dividiria aí com Manaus, talvez, essa posição. Tem problemas comuns à realidade urbana brasileira, com algumas particularidades. Belém é uma das capitais, uma das cidades do Brasil, uma das metrópoles brasileiras que tem o maior índice de economia informal. Então, basicamente, aqui, aproximadamente 2/3 da população, ela sobrevive, ela tem atividade, ela tem o seu rendimento econômico, auferido de atividades informais. Desde as atividades informais que nós conhecemos no cotidiano, quer dizer, ambulantes, pessoas que vendem comida na rua, pessoas que vendem diversos produtos de diversas marcas, inclusive fazem disso uma segunda complementação da renda. Isso é muito interessante pensar Belém. Se você pensar, por exemplo, a economia das feiras da cidade, Belém é uma cidade, é uma metrópole onde essas feiras elas têm uma importância muito significativa. Então essa seria uma primeira particularidade que, digamos assim, a diferencia um tanto quanto de outras metrópoles brasileiras, ou mesmo aqui da região norte. Esse grande número de pessoas vivendo numa economia mais informal. Então acho que pensar Belém um pouco a partir da sua economia é pensar essa realidade que a gente está inserido. Olha a dimensão da cidade de Belém. Belém é formada dentro de vários movimentos migratórios. Seja do momento em que você tem essa formação inicial dos portugueses, a influência portuguesa muito forte, já naquele contexto a influência indígena do século XVII, no século XVIII, no século XIX, o próprio estereótipo do paraense, relacionado à questão dessa mestiçagem, o negro, que a gente não pode esquecer também, que teve uma contribuição fundamental, os lugares, as paisagens também muito relacionadas a essa presença negra. É o caso da Igreja do Rosário dos Homens Pretos, por exemplo, no Centro Histórico de Belém. Então você tem, na verdade, essa miscigenação muito efetiva na cidade.
Quando vem já o século XIX, isso se aprofunda com a época da borracha, e aí vem italianos, alemães, espanhóis, mais algumas levas de portugueses, mas já dentro de um novo contexto, uma nova experiência de migração. Quando a gente olha para esse mesmo momento, você já tem também cearenses, maranhenses chegando aqui. Quando inicia o século XX, aí a miscelânea ainda é muito maior, porque aí você vai ter japoneses, você vai ter maranhenses chegando também em grande quantidade. Você vai para um bairro, por exemplo, como Guamá, Terra Firme, a quantidade cearense, a quantidade de maranhense, a quantidade de pessoas que vêm do Nordeste é muito grande. Então não é só uma experiência do Pará, mas Belém também tem essa experiência muito forte relacionada a esses processos migratórios. Então eu acho que vale muito a pena a gente pensar essas transformações também levando isso em consideração, porque essas pessoas elas não migram apenas por uma questão econômica, principalmente o Nordeste, principalmente uma questão econômica, mas junto com essa questão econômica trazem tradições, né, trazem ritos, trazem formas de se alimentar e que logicamente vão dando tom dessa forma com que a gente pensa o que é ser belenense hoje. Pensar Belém é também pensar essas transformações e o quanto há essa desigualdade dentro da cidade. Costumo dizer que toda cidade ela tem desigualdade. Não é diferente. Belém também tem esses contrastes urbanos. Hoje você olha uma Belém muito verticalizada, especialmente hoje próxima dos rios, o que é muitas vezes até algo questionável do ponto de vista até ambiental. Por outro lado, você ainda observa uma Belém muito horizontalizada. Essas áreas, inclusive, que dão acesso e que acabam favorecendo o desenvolvimento de uma estrutura mais periférica. Então, em determinados bairros, quando você olha, você ainda observa essa disparidade. As áreas próximas dos rios, especialmente no nosso processo de formação, a gente tem uma Belém que começou a verticalizar muito na beira do rio, especialmente nessa área interior, próxima do rio da cidade, dos rios que circulam Belém. Se a gente for analisar, Belém acaba tendo uma área portuária bastante significativa. Mas os bairros mais afastados, ali Jaguamá, Terra Firme, você ainda observa habitações de menor porte, não que não tenha um processo de verticalidade, mas ela já tem uma estrutura ainda muito ligada a esse modelo de urbanização. Os contrastes da cidade, eles podem ser encontrados em diversos bairros. Do Marizal ao Guamá, você vai encontrar bairros extremamente diferentes, às vezes dentro de uma mesma estrutura urbana. Dentro de um mesmo bairro, você consegue entender que determinadas áreas, quando você pega o Guamá e você olha José Bonifácio, você tem uma José Bonifácio que é muito mais relacionada ao Guamá e uma José Bonifácio que é mais relacionada a São Brás. Então acaba que dentro de um mesmo bairro você acaba percebendo, às vezes de uma mesma rua, percebendo essas disparidades ou que fazem essa confluência de diversos bairros. Então essa estrutura urbana de Belém também tem a ver com o desenvolvimento dela e como ela vai se expandindo para o interior, saindo daquilo que era antigamente centro urbano e se inserindo, principalmente via Almirante Barroso, que tinha ali um polo importante, porque era a antiga estrada de ferro, e aí você tem essa expansão urbana. E aí você olha como esse centro histórico mais antigo, ele acabou ficando isolado, porque por trás dele você criou toda uma estrutura, especialmente o bairro do Marizal é um exemplo. Você tem uma estrutura urbana vertical e aí você tem o centro histórico muitas vezes com habitações menores. Existe um padrão, existe um gabarito que não se pode ultrapassar nesse centro histórico, apesar de ser sempre um conflito muito forte, mas existe um gabarito que não pode ser ultrapassado e isso logicamente
tenta minimizar a expansão de grandes empresas, de grandes construtoras no nosso centro histórico. Mas é sempre um conflito entre a ideia da modernidade, esses prédios nos quais a verticalidade é fundamental, e a manutenção dessa tradição, a manutenção dessa memória da cidade, que é uma memória que deve ser sim preservada, que merece também conviver com esse antigo. Pensar um pouco a Belém do século XXI também é pensar uma cidade que acompanhou assim, o boom imobiliário brasileiro nos últimos 10 anos. Se você pensa ali aquele ciclo de 2005 até 2014, mais ou menos 2015, Belém viveu um boom imobiliário. A gente teve determinadas áreas da cidade que foram muito impactadas. Pensar, por exemplo, o centro da cidade, alguns bairros específicos, né, como o bairro do Marizal, foram intensamente verticalizados. Basicamente é um bairro hoje totalmente vertical. E se você pensa, inclusive, a expansão urbana da cidade, você pensa hoje, por exemplo, a Avenida Augusto Montenegro, ela foi e ela continua sendo ainda hoje praticamente uma fronteira imobiliária da cidade. Você tem ali desde condomínios horizontais, condomínios verticais, de classe médias baixas. Você tem também condomínios residenciais verticais ou horizontais que se aproximam inclusive de padrões aqui que a gente via há poucos anos somente no centro, e você vê um conjunto de atividades econômicas que migraram para lá, ou pelo menos passaram a existir também nessa fronteira urbana imobiliária. Você pensa uma Belém até os anos 80, por exemplo, né? Ela era muito limitada ainda, do ponto de vista físico mesmo. Você pensa, por exemplo, um condomínio como o Greenville, nos anos 90, ele praticamente era isolado ali na Augusto Montenegro, e hoje não. Hoje você tem aquela área específica da cidade que, não à toa, o circuito imobiliário inclusive denominou de Nova Belém, uma nova cidade que se construía. Esse movimento não foi só em Belém, a gente viu isso no Brasil inteiro, mas ele nos atingiu com muita força, né? Inclusive mudando a estrutura urbana da cidade. Se pensar a realidade de Belém hoje, do século XXI, é pensar inclusive essa nova Belém, que de certa forma foi construída pelo circuito imobiliário, mas que hoje está completamente inserida na malha urbana da cidade. Eu penso que assim, poucas cidades no Brasil estavam preparadas para o ciclo que nós vivemos, né? Tamanha foi a expansão. A gente teve uma particularidade de Belém, se você pensa a construção, é que até o início dos anos 2000, a gente tinha aqui em Belém praticamente empresas locais, né? As imobiliárias, as construtoras eram praticamente todas, a maior parte, sem dúvida alguma, eram empresas locais. E de 2000 em diante, nesse ciclo que eu estou me referindo, a gente viu um conjunto de construtoras que eram nacionais, ou que pelo menos se não eram nacionais, elas atuavam em outras áreas do Brasil, especialmente no Centro-Sul, no Sudeste brasileiro, e elas passam a vir para Belém também. E muitas delas, como elas não conheciam o mercado de Belém, elas passam a ter uma estratégia comum, que é de se associar a essas empresas locais. As empresas locais, elas conheciam o mercado, elas conheciam mais ou menos o perfil do consumidor, elas conheciam também os estoques de terra da cidade, e as empresas nacionais, ou essas de caráter de outras regiões, elas vêm com muito capital. É um capital que a gente nunca tinha visto antes aqui em Belém, em um período recente.
Então isso mudou de certa forma. E a gente viu não só um conjunto de mudanças físicas na cidade, né, na estrutura urbana, que impactaram a vida das pessoas, que impactou, por exemplo, o nosso trânsito cotidiano, mas também, inclusive, um conjunto de alterações nas legislações. A legislação urbana de Belém, que era o plano diretor dos anos 90, a lei complementar de controle e uso do solo, ali do final dos anos 90 também, ela foi bastante alterada por essa nova realidade que se apresentou. Então, acho que pouquíssimas cidades do Brasil estavam preparadas para aquele ciclo e ele nos afetou e afeta ainda cotidianamente. Belém mudou bastante nos últimos 15 anos, né? A gente pode falar que ela chegou ali no início do século XXI sendo uma das metrópoles que mais teve mudanças por conta desse ciclo imobiliário mais recente. Eu acredito que o fato de nós não termos um porto mais tão ativo como nós tínhamos, por exemplo, no início do século XX, quando o porto foi construído, isso dava uma visibilidade muito maior à cidade, mas isso também tem a ver com as novas formas de transporte. E aí, levando em consideração que você tem hoje, desde a década de 60, 70, principalmente nessa segunda metade do século XX, uma expansão da malha rodoviária que precisa ser custeada. Então hoje o transporte fluvial ele merece um destaque dentro da Amazônia, porque as nossas áreas são em grande medida relacionadas à questão do rio, nós estamos relacionados a esse rio, ainda que nós estejamos muitas vezes de costa para ele, mas se relaciona diretamente com ele. Mas você tem outras modalidades, outros modais de transporte que hoje também acabam tentando suprir essa necessidade, que não é mais a ferrovia. A ferrovia foi importante para abrir esse caminho, mas que hoje é principalmente a malha rodoviária. Até os anos 80, os anos 90, ela tinha uma malha urbana conjugada mais ou menos ali com Ananindeua, né? E poucas relações ainda com Marituba. E isso vai se intensificando na estrutura urbana do espaço de Belém. Penso ser muito importante a gente refletir sobre Belém nessa realidade que ela tem com os demais municípios. Ananindeua, que é o nosso município vizinho, em 1991 ele tinha 90 mil habitantes. E hoje, 2021, ele tem mais de 500 mil habitantes. Ananindeua foi um dos municípios que mais cresceu no Brasil, não foi no Pará. Ele foi um dos municípios que mais cresceu no Brasil nos anos 90. E por que ele cresceu? Por dois motivos. Primeiro, há uma saída de populações de Belém. Se você pensa, por exemplo, as mudanças que aconteceram na Belém dos anos 90. Pensa, por exemplo, a Doca de Souza Franco, que era basicamente ali uma área alagada. Até os anos 70,
e ela hoje é uma área nobre da cidade. Aquelas populações que viviam ali, elas foram progressivamente deslocadas. E esse movimento vai acontecendo, inclusive, com os processos de macrodrenagem, com as grandes obras de infraestrutura que Belém teve nos anos 90 e continua tendo até hoje. Esses movimentos eles acabam tendo um impacto indireto, que é eles encarecem o preço do solo urbano, né? Os serviços urbanos se tornam mais caros, uma parte da população sai dessas áreas mais centrais e se desloca em direção às áreas mais periféricas da cidade ou os municípios do entorno, como no caso, naquela época, Ananindeua. E, de outro lado, você tem a chegada de uma migração muito forte para Belém, porque você tem um encerramento das construções dos grandes projetos do final dos anos 80. Você tem um encerramento, por exemplo, da obra de Tucuruí, você tem um encerramento das obras de construção do projeto Albrázalo Norte, que fica aqui em Barcarena, muito próximos. Então, aquelas populações que trabalhavam na construção desses projetos, quando esses projetos acabam, eles ficam meio que deslocados do ponto de vista do emprego urbano. E aquelas cidades, né, elas não têm muito a oferecer mais. Então, para onde é que vai essa mão de obra mais migrante, né? Essa mão de obra que se desloca? Não é à toa que um dos apelidos, né, que se tem para esse tipo de trabalhador é o peão, né? O peão é o quê? É o cara que vai girando no território, né? Ele vai se deslocando com o passar do tempo. Uma parte dessa população vem para a cidade, vem para Belém, vem para a capital, porque se imagina que na capital se tem mais oportunidade de trabalho, de emprego, de ganho de renda ou eventualmente com outras atividades. Então essa população vem progressivamente para a capital. Ao chegar na capital, ela se depara com um cenário de que viver no centro da cidade torna quase inviável por conta do custo. Então ela vai viver onde? Nas periferias urbanas. Não só nas periferias urbanas de Belém, mas nas periferias dos municípios do entorno também, como Ananindeua. Você pensar, por exemplo, o Paá, que é uma grande ocupação que tem no município de Ananindeua, e lá nos limites com Belém, o Paá ele reflete muito essa realidade. Por muito tempo, ele foi inclusive considerado uma das maiores ocupações da América Latina. Isso nem é verdadeiro, mas tamanha era a escala que ele acabou ganhando esse epíteto, que nem é tão correto. Paá é uma sigla que quer dizer Pará, Amapá, Amazonas, Roraima, e que designava, de certa forma, conjuntos de populações que vinham desses estados para cá. Então acho que isso é muito representativo da nossa realidade. E não é à toa também que Belém, no final dos anos 90 e no início dos anos 2000, é uma das cidades que vai apresentar um dos maiores índices de ocupação informal. Popularmente falando, que se conhece no Brasil como favela, mas o que é muito comum, que se conhece aqui também como as baixadas, que são as ocupações dessas áreas de solo mais baixo, daí a ideia da baixada, e que sofrem regularmente com os alagamentos, por conta exatamente do nosso clima, das chuvas que caem recorrentemente nessas áreas ou por conta da influência das marés. Século XXI, ela não é deslocada dos processos que aconteceram no final do século XX, né, nas últimas décadas do século XX, e que vai formar essa cidade, essa metrópole que nós temos na atualidade. Eu acho que um movimento bem recente mesmo, né, dos últimos anos, assim, foi, por exemplo, transformar o local de abastecimento de água da cidade num parque ambiental, que é o Parque do Utinga, onde as pessoas, inclusive, podem visitar os lagos, o Bolônia e Água Preta, que são os lagos que produzem o abastecimento da cidade. Eu penso que, quando você visualiza o Bolônia e Água Preta, a própria visualização daquela paisagem, ela te aproxima dela.
Então acho que isso é importante, quer dizer, os nossos locais de abastecimento não são mais coisas distantes da nossa realidade, eles estão na nossa realidade cotidiana. Agora, isso é insuficiente quando você pensa uma cidade que ela não se preparou do ponto de vista da sua estrutura urbana e da sua estrutura ambiental para conviver com essas bacias. A convivência com bacias hidrográficas urbanas, ela requer que você considere o traçado das bacias. E esse é o exercício que nós não fizemos, que as cidades brasileiras como um todo, e Belém em particular, não fizeram. Nós ignoramos o traçado das bacias, dos lagos, dos rios, dos cursos d'água, dos igarapés, e tentamos o tempo todo transformar esses diversos traçados numa geometria que a gente poderia chamar assim, numa certa ditadura da linha reta. A gente tentou colocar todos aqueles traçados, que eram traçados da natureza, em linha reta. E a cidade hoje sofre as consequências disso. Então acho que isso precisa ser revisto. A engenharia, na verdade, ela revê isso hoje em dia, a engenharia urbana. Então é preciso que a gente veja isso com maior intensidade, inclusive para pensar uma cidade que vai conviver com mudanças climáticas, né, ao longo aí do século XXI. Historicamente, a relação da cidade com o rio foram afetos muito pejorativos, né? O rio, para Belém, né, para o belenense, isso tem muito a ver com a nossa colonização, ele teve um sentido de afastamento. No período da Belle Époque, quando as pessoas almejavam se tornar civilizadas, civilização entendida como aquela padrão europeia, era se afastar da natureza, portanto, se afastar do rio e da floresta, no nosso caso. Então, havia um afastamento, e isso vai se refletir muito na engenharia da cidade. Quer dizer, a nossa cidade é uma cidade que nega o rio. Como é que ela nega o rio? Ela nega o rio como uma figura muito conhecida, que é, primeiro, a nossa faixa litorânea, a nossa faixa costeira, ela é de costas para o rio, como as pessoas já falam há bastante tempo. Mas mesmo no centro, no interior da cidade, como é que foi feita a estrutura urbana em que estavam localizados esses cursos d'água? A engenharia, ela transformou aqueles cursos d'água, né, em canais retilíneos. Você tem hoje vários canais na cidade, o que a gente chama hoje popularmente de canais, que eram cursos de rio, que eram braços de rio, que eram igarapés, e que a engenharia simplesmente desconsiderou o traçado e transformou aqueles rios, ou aqueles braços de rios, aqueles igarapés, em canais retilinizados. Isso foi muito prejudicial para a cidade como um todo e, óbvio, para as populações que vivem nas proximidades. Você pensa mesmo no centro da cidade, na área em que se concentra a maior infraestrutura urbana, você tem problemas recorrentes de alagamento. O trânsito que a cidade tem hoje decorre muito também dessa relação bastante conflituosa com os cursos d'água. Eu penso que do ponto de vista assim, mais afetivo, há uma mudança mais recente. O poder público teve alguma sensibilidade com essa mudança, na década de 90 principalmente, quando a gente tem um conjunto de obras que tentam valorizar o rio, ainda que de maneira bastante circunscrita, né? A ideia das janelas para o rio, por exemplo, né? Reabrir a cidade para os rios, pelo menos do ponto de vista paisagístico, você passa a ter uma relação mais afetiva, de pelo menos de você visualizar o rio como algo a ser valorizado. Então, acho que é uma mudança.
Agora, do ponto de vista da estrutura urbana, a mudança não se percebe ainda. A nossa relação com o rio, com os cursos d'água, ela ainda é muito de ver o rio como esse local em que serve, por exemplo, de dejeto, de esgoto, de lixo. Você tem recorrentemente, a própria Prefeitura de Belém reclama bastante, mesmo quando ela faz as obras, e muitas vezes elas não são suficientes, mas reclama bastante da quantidade de lixo. Essa relação, ela precisa mudar tanto do ponto de vista da engenharia que a gente pensa para a cidade, e pensar uma cidade no século XXI é pensar uma cidade que tem uma relação muito mais produtiva, muito mais próxima, muito mais afetiva, de valorização com seus cursos d'água. E você pensar também uma cidade que valoriza esses cursos d'água, não só do ponto de vista da engenharia, mas inclusive desse ponto de vista mais afetivo, simbólico. É interessante como se captura uma visão da cidade, que é uma visão também da relação social, talvez não mais para pescar, como era possível no passado, talvez não mais para que você tenha uma relação social direta com o rio, mas se criam novas sociabilidades a partir do canal. Isso é muito interessante, quer dizer, são novas formas de apropriação desse espaço urbano. Os cursos d'água e os rios, eles têm uma importância muito grande para a cidade. Do ponto de vista do nosso abastecimento, por exemplo, é por onde chega o pescado, é por onde chega a farinha que a gente consome diariamente, é por onde chegam as frutas das ilhas. O rio, historicamente, tem tudo a ver com a Amazônia, então quem quer valorizar a Amazônia não pode valorizar só a floresta que está distante, tem que valorizar também os cursos d'água que estão muito próximos da gente. Então acho que essa relação, houve uma pequena mudança, mas ela ainda é insuficiente. Uma cidade do século XXI é uma cidade que convive bem com a natureza que a circunda. A natureza que a circunda deve fazer parte da cidade, deve dialogar harmonicamente com a cidade e não ser afastada, ser vista como algo que deve ser transformado. Você não pode transformar a floresta ou rio em concreto e achar que isso vai ficar por isso mesmo. Então, essa relação ela precisa ser alterada com uma intensidade maior do que a gente viu até agora. Belém tem várias bacias. Eu acho que isso é uma coisa assim que a gente precisa pensar, inclusive, a educação que nós temos. Eu sou professor de geografia, né? Então, às vezes, dando aula, é muito comum que os alunos, por exemplo, falem assim, alunos daqui, dessa instituição ou de outras escolas em Belém, falem assim, professor, mas lá na Amazônia, né? A Amazônia é uma coisa distante. Eu falo, não, é aqui. A Amazônia é aqui. Você está na Amazônia, né? A Amazônia é sempre vista como aquela coisa meio idílica, distante, a floresta, as populações originárias, né? É claro que a Amazônia é isso. Mas a Amazônia também é um conjunto de cidades como Belém, né? Como Manaus, né? Como Ananindeua. Isso também é a Amazônia, né? Isso faz parte. 72% da população na Amazônia hoje ela vive em cidades, vive algum tipo de aglomerado urbano, seja uma grande cidade como Belém, sejam pequenas ou médias cidades que a gente tem, seja ao lado dos nossos rios, ao lado das rodovias. Então pensar a Amazônia do século XXI também é pensar as cidades da Amazônia do século XXI. A realidade mudou. A gente tem, desde a Constituição de 88, no Brasil, a gente tem um conjunto de legislações que regulam as políticas urbanas. A gente tem 2 capítulos específicos na Constituição que tratam da política urbana brasileira, o capítulo 182 e 183. São capítulos que falam da política urbana e, inclusive, mencionam um instrumento que é muito utilizado nos municípios, para o seu ordenamento, para o seu desenvolvimento urbano, que é o plano diretor. O plano diretor está mencionado lá na Constituição como instrumento legal que normatiza, que deve orientar o desenvolvimento urbano. Mas a Constituição é de 88, então ela tem mais ou menos aí 30 anos, pouco mais de 30 anos. E a realidade brasileira, do ponto de vista urbano, ela é muito díspare. Pensando essa realidade, se pensou uma legislação específica para isso, que é o chamado Estatuto das Metrópoles. O Estatuto das Metrópoles é uma legislação bem recente. Ele foi aprovado em 2015, embora ele tenha tido uma tramitação na Câmara dos Deputados, e ele expressa justamente essa necessidade que esses aglomerados urbanos, que essas metrópoles têm de ter um instrumento específico para pensar as suas políticas urbanas, a orientação de desenvolvimento, enfim.
Até por ser uma legislação muito recente, né, de 2015, ele ainda não foi completamente assim apropriado, né, pela gestão pública, especialmente pela gestão municipal. O nível de riqueza, por exemplo, que Belém produz, ele é muito semelhante a cidades como Porto Alegre, por exemplo, né? Mas a realidade, o adensamento de Belém e a pobreza da população em Belém, ela é muito maior, né, do que cidades como Porto Alegre, que são muito mais homogêneas, por exemplo. Esses contrastes eles são muito nítidos. Um dos elementos que a gente percebe bem isso é a existência de mais de 50% da população de Belém não só vivendo em economia informal, mas também vivendo em assentamentos informais. Cria um ambiente de muita desigualdade urbana. A gente tem um problema no Brasil que é a desigualdade social, mas tem um problema que é específico das nossas metrópoles e de metrópoles como Belém, que é essa desigualdade urbana, no caso de Belém em particular. Serviços e infraestrutura urbana em Belém são muito concentrados. Então você tem uma oferta de trabalho, por exemplo, que é muito concentrada no centro da cidade, ou nas imediações do centro, dos bairros centrais. Isso vai ter um impacto na cidade do ponto de vista da necessidade que as pessoas vão ter de fazer deslocamentos muito grandes para acessar os locais de trabalho, para acessar os locais de lazer, como, por exemplo, praças, cinemas e teatros. Isso vai criar uma cidade muito dispersa, onde as pessoas têm que fazer deslocamentos muito grandes. Então, se você pensa essa realidade de extrema concentração de serviços, de trabalho, da economia no centro da cidade, é ruim, inclusive do ponto de vista mais ambiental, pensando essa realidade de cidades que têm que ser mais amigas do meio ambiente, né? Por quê? Imagina o consumo, por exemplo, de energia e de petróleo que é feito diariamente para esses deslocamentos. E a gente poderia falar, inclusive, de outro elemento, que é a qualidade de vida. A qualidade de vida de uma pessoa que passa 2, 3 horas no transporte público, e a gente conhece a realidade dos transportes públicos. Então essa realidade da desigualdade, ela também se expressa nessa cidade que é muito concentrada, em que infraestrutura, serviços, atividades econômicas são muito concentradas numa parcela específica da cidade e que gera essas periferias muito distantes. Então acho que isso é uma coisa para ser trabalhada nas próximas décadas em Belém. Inclusive o planejamento, pensar um pouco isso. Tentar, por exemplo, descentralizar, desconcentrar serviços e atividades urbanas. Para ser justo, né, eu acho que tem algumas iniciativas nisso. Muitas vezes até o setor privado vê isso antes do setor público, né? Você pensa, vou citar novamente aqui a ideia da Nova Belém, quer dizer, ali foi uma desconcentração de serviços, de equipamentos urbanos, né? Como shopping, supermercados, escolas. Mas ainda é muito pequeno. Ainda há uma concentração exacerbada desses serviços, dessas atividades no centro da cidade. E isso gera uma cidade não só desigual, mas uma cidade em que a própria qualidade de vida também é perdida ou diminui significativamente. Uma cidade como Belém, ela tem muitos elementos para a gente pensar o futuro. É claro que assim, a gente tem uma realidade que é muito cruel, que é essa realidade da desigualdade urbana. Acho que ela não deve ser pensada, por exemplo, né, a partir de coisas que já passaram, do século XX, por exemplo. A gente não tem que pensar Belém numa perspectiva industrial. Acho que a gente não tem que pensar uma cidade somente que traga empreendimentos, por exemplo, que vão gerar poucos empregos e ruins, e que vão desgastar a pouca infraestrutura urbana que nós temos. Mas eu acho que tem elementos para pensar o futuro da cidade que podem ser muito bem aproveitados. O primeiro deles, a cultura urbana que Belém tem. Eu acho que isso é muito presente e que geram uma economia cultural que hoje em dia está chamando a atenção não só do Brasil, mas do mundo. Então você vê a força da cultura popular urbana da cidade, que pode ser inclusive um mecanismo de você pensar uma economia cultural para Belém. Ela já gera emprego, ela já gera renda, isso já é realidade.
Então, agora, claro, ela precisa ser dimensionada, ela precisa ser qualificada, ela precisa gerar melhores empregos, melhor renda. Então, acho que esse é o primeiro aspecto para pensar o futuro da cidade. O segundo aspecto, para além da cultura, é a natureza. Eu acho que a dimensão cultura-natureza em Belém, ela tem uma força que é indescritível. Poucas cidades no Brasil têm. Primeiro que a gente já tem a força de estar na Amazônia. Quer dizer, olha só a força que tem a marca Amazônia no mundo de hoje, né? E não só pensando como marca. Segundo, pensando a nossa própria relação com o meio ambiente, que pode ser, inclusive, geradora de emprego e renda. Você pensar, por exemplo, a necessidade que nós temos hoje de adequação da nossa estrutura urbana a uma cidade ambientalmente sustentável, pensa na quantidade de emprego que pode ser gerada com isso, né? De emprego de boa qualidade, inclusive, com bons salários. Então, eu acho que Belém, olhar o futuro é olhar para o que já está aqui, para as potencialidades que já existem na cidade e que devem ser ampliadas. Não é pensar muito em modelos de fora. É claro que o que é de fora, a gente pode aproveitar o que é de fora, pode conversar com o que é de fora, pode ver o que outras cidades fizeram, por exemplo, para melhorar a paisagem dos seus rios, enfim. Mas a cidade já tem um potencial muito grande que pode e deve ser aproveitado. Ele já é aproveitado, mas ele é subaproveitado. Ele pode ser aproveitado de forma mais institucional. E isso vai dar uma perspectiva de futuro muito grande para a cidade, com toda certeza. Belém é uma cidade que está caminhando por um processo, para mim, muito claro. Belém vai começar a utilizar a sua frente. Ainda há muito que crescer dentro do ponto de vista dessa verticalidade, isso ainda vai acontecer bem mais, especialmente nas áreas em que nós podemos pensar uma desigualdade social urbana mais efetiva. Mas Belém vai ocupar essa frente, que já é ocupada por alguns restaurantes na cidade. Como esse processo vai acontecer, vai provavelmente ser de maneira desordenada, porque muitas dessas áreas não têm propriedade, senão a propriedade daqueles que já estão e que começa a ser especulado também a sua posse. Que o futuro é exatamente que nós vejamos uma Belém também novamente de frente para o rio, mas dentro de uma nova dinâmica, ocupando esse rio, utilizando esse rio agora de uma maneira comerciável, que já é uma realidade, mas que vai ser uma realidade futura com certeza. Acredito eu, é preciso ter uma atenção, porque senão a gente vai perder grande parte da nossa área também ainda possível de ser vista relacionada a essas nossas áreas verdes, mas agora não somente no centro da cidade, que muitas já se perderam, mas agora para além da nossa cidade, em ilhas como Cumbu e etc, essas áreas vão ter que ser já pensadas pelo poder público, senão a gente corre um risco muito grande. Belém provavelmente vai ter aí um impulso muito grande em termos dessa questão populacional. Isso provavelmente ainda vai crescer bastante, tem a ver com a própria dinâmica e o próprio relacionamento que a cidade ainda tem, as oportunidades que a cidade ainda oferece, seja em relação a estudo, seja em relação a serviços que aqui ainda são concentrados. Então, há uma questão muito clara. Economicamente, o turismo é uma possibilidade que deve e merece ser explorado. A gente tem acompanhado o processo da gastronomia, a exportação da gastronomia amazônica. Do ponto de vista da sociedade, ainda vai se ter muito o contraste ao qual nós pensávamos. Em termos dessas desigualdades, é possível que elas ainda aumentem, do ponto de vista de que você ainda tem essa disparidade entre ricos e pobres muito grande dentro da nossa cidade, e por mais que a gente tenha possibilidades de acesso a determinados programas, é possível que isso ainda se mantenha por algum tempo e até mesmo, pelo menos, né, há uma previsibilidade quando a gente olha para o cenário político, social, ainda que isso se mantenha pelos próximos anos.
Obrigado.